Boa noite, pessoal. Vamos só guardar o professor Takashi acessar. Já está entrando aí. Alô, boa noite, Alô, professor. Tudo bem? Está boa onde noite, hoje, tudo professor, para não bem? perder o costume? Vamos lá. Estou em Belém do Pertinho Pará. daqui, então. Bom, então, é, Tô eu pertinho. continuo em Porto Seguro e ainda Purinho. acho que vou viajar. Quarta-feira eu vou para Cascavel. Então, hoje nós temos a. Hã? Ainda está passeando ainda? Um Está pouco, passeando é mais ainda? a trabalho, professor. Passei muito pouco. O, Então, hoje nós temos a 29ª live do ano 2023 e o tema é Centro de Tecnologia nas Uhum. Academias, né? Daí, receitas complementar. A palavra está com Sim, o senhor. calma, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vamos lá. Esse assunto no processo é interessante porque, infelizmente, a maioria dos alunos, professores, reclamam muitas vezes da universidade, da faculdade, um monte de coisa, e eles não têm atividade proativa no processo. Eles acham que tudo depende e emana só da universidade, da reitoria, ou de um coordenador de curso, ou coisa parecida. E eles não têm a ideia de que eles podiam ser muito mais proativos, os alunos principalmente, aqueles que querem realmente melhorar, conhecer profissionalmente, para que tenha os seus conhecimentos adequados no processo. Não adianta imaginar que a universidade, a faculdade, vá passar para o pessoal todo o conhecimento no processo. Não. Ele só vai apenas pincelar o que o profissional pode fazer, e muitas vezes até desatualizado no processo. Então, se o aluno não tiver interesse, os professores também não tiverem interesse nos alunos no processo, a coisa não funciona. Não é porque a parte da direção da faculdade está preocupada em apenas certificar os alunos. Frequentou aqueles cursos, tirou as notas, tal, tchau e benção e acabou. Não tem mais nenhum tipo de interesse no processo. Então, quem faz a faculdade, quem faz o processo, são os alunos, em primeiro lugar, e os professores no processo. Então, se não houver essa cumplicidade, vamos chamar, entre os dois no processo, a coisa fica meio perdida. Então, o que acontece muitas vezes hoje é que o aluno simplesmente vai à escola, né, quando vai, né, para assistir às aulas, chata, não sei o que, tal, cumpre-se essa etapa, tira a nota e acabou. Por outro lado, os professores também não têm motivação, não encontram motivação com que os alunos tenham, demonstrem esse interesse no processo. E quando tem é um ou outro aluno só e acaba caindo num sistema de vício no processo meio complicado. Daí o nível de qualidade de ensino superior brasileiro está muito aquém do que podia ser feito. Em primeiro lugar, que a pessoa já entra na faculdade já meio defasado. Isso é, o conhecimento que a pessoa tem ao entrar na faculdade, muitas vezes, se entra direto na matéria de graduação, muitas vezes a pessoa se perde e não consegue entender, porque não teve um curso básico, fundamental, no ensino médio, não foi preparado isso. Eu ouvi certa vez de um professor de uma faculdade, de uma universidade, comentando exatamente isso. Nós perdemos 6 meses do ano, assim que entra na faculdade, para revisar a matéria do ensino médio para que eles possam acompanhar a aula. Então já perdemos 6 meses, não tem outro jeito. E exatamente isso que acontece realmente. E aí você tem graduação que não é suficiente para isso. Aí quando chega na hora da prática, piorou no processo. Quando faz trabalho de TCC, também são trabalhos que são muitas vezes empíricos, não tem uma direção no processo adequado. Ou muitas vezes o professor também não consegue acompanhar aquilo que o aluno está querendo fazer em relação ao TCC, ou doutorado, ou pós-doutorado, o que for, porque muitas vezes a matéria não deu para o professor estudar. Então, com isso, até induz a certos erros das rapaziadas que estão querendo trabalhar no mercado. Então,
existe todo esse cenário complicado. Mas, por outro lado, também existe dentro desse cenário uma notícia ótima no processo. Isso em 2004, o governo criou uma legislação chamada ICT, Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação Social. Essa documentação, essa lei que saiu em 2004, foi remanejado, reestudado em 2016, a Lei 13.243, de 2016, que recebeu o nome de ICT, e deu uma repaginada nesse processo. Isso é, qualquer uma pessoa pode montar uma associação para fazer esse mecanismo, de tal maneira que com isso possa estar prestando serviço juntamente com a universidade no processo. Aliás, para ser reconhecido no Ministério de Ciência e Tecnologia, como ICT, tem que ter a participação da academia. Então, já está forçando isso. Né? E parece que a coisa não chegou no ouvido nem dos alunos, nem dos professores, nem da direção da escola. Então, com isso, a turma está perdendo um momento excelente colocado. E foi feito com que uma parte do imposto das empresas, uma parte do lucro operacional das empresas, nós estamos falando 1,5% do lucro operacional das empresas, elas podem destinar essa verba para a ICT de tal maneira que possa fazer pesquisa, treinamento e capacitação das empresas. Então, com isso foi criada uma legislação que fundamenta a participação do setor empresarial, da academia, para que possa utilizar esses recursos, para que possa melhorar a qualidade empresarial. E, no entanto, nada acontece. E por que acontece? Por que tem essa situação? É simples. Porque simplesmente o pessoal está simplesmente querendo ter um canudo formado na escola, mais nada. E nem sabe se vai trabalhar naquela área, naquele processo. Então, há uma necessidade de motivar com que a rapaziada que estão agora entrando nas faculdades, assim como aqueles professores que estão lá no processo, ela tem um meio de ter uma extra, não só de receita, mas de conhecimento também, e que isso pode ser feito, não é nenhum pecado, nenhum crime no processo. Ah, bem entendido. Os ICT podem participar funcionários públicos, mesmo que estejam contratados, concursados, também podem. Isso é, numa faculdade pública, também professores também podem participar do processo. O que é isso? Vamos pegar um caso clássico, vai? Vamos supor que eu tenho um curso de arquitetura, engenharia civil, elétrica, mecânica, vamos botar. Eu tenho esses cursos a parte de construção civil. Bastava que juntasse essas construções, esses departamentos, vamos chamar, e formasse um centro de tecnologia de construção civil. Então, arquitetura, engenharia civil, elétrica, hidráulica e mecânica. Posso montar com isso uma associação voltada à formação de núcleos voltados para a construção civil. Então, vamos pegar um caso clássico que existe, por exemplo, no curso de construção civil. Eu tenho que ter um laboratório de concreto. Isso é, eu preciso preparar um concreto, preciso pegar uma betoneira, cimento, areia, brita, fazer alguém virar aquela massa, colocar num corpo de prova e depois deixar lá secar, um determinado tempo, e depois você leva ele para romper no laboratório, para simplesmente quebrar, para saber qual é a resistência daquele material. Então é dada essa aula na prática, com esse trabalho que é um trabalho fictício e imaginário no processo. Não é o concreto usinado, um concreto que se utiliza no mercado. Ele é só para dar aula, só para mostrar para o garoto que dá para fazer rompimento de tantas cargas e mais nada no processo. Agora, se tivesse nessa formação, né, uma Centro de Tecnologia e Construção Civil, formado com os professores e alunos dela, eu posso fazer acordo com a faculdade de tal maneira que eu faça gestão do laboratório. O equipamento é da faculdade, da universidade. Eu posso prestar serviço com concreteira, construtora, empreiteiras,
eles podem trazer para mim o corpo de prova no processo, eu faço o rompimento, faço o laudo expedido pela universidade, então tem um peso violento no processo, e eu posso cobrar isso das empresas. E se eu tenho uma formação de uma associação em forma de ICT nesse processo, quando ela presta esse serviço de análise de prova para uma construtora ou uma concreteira, cimenteira, o que for, o que acontece? Quando elas pagarem isso, elas podem utilizar essa despesa como renúncia fiscal dedutível do imposto de renda. E com isso posso cobrar e prestar esse serviço e não ficar brincando de faz de conta como se eu estivesse brincando com concreto. Então, eu posso acompanhar para isso. E eu posso fazer com que haja mais um serviço complementar. Eu posso estudar o agregado daquele concreto, se é brita que está fraco, ou areia, ou se o cimento não foi bem curado, ou não teve a mistura adequada da água. Eu posso criar produtos complementares para orientar o usuário para não repetir esses erros do processo. E essa prestação de serviço, como eu acabei de falar para vocês, a empresa que for construtora, for lucro real no processo, ela vai fazer com que essa despesa seja renúncia fiscal dedutível do imposto. Com isso, eu posso pagar o aluno que está trabalhando lá como estagiário. Veja bem, eu tenho um CNPJ diferente, então é estágio para valer. Para o professor, pode receber esse dinheiro como extensão de pesquisa. A lei permite que, com isso, desde que produza um laudo, um produto final de pesquisa nesse processo, ela seja remunerada o professor, não há necessidade de descontar do imposto de renda dele, e, ao mesmo tempo, está conhecendo e chancelando esse produto. E com isso eu posso fazer com que o aluno que tem dificuldade de pagar mensalidade, por exemplo, que ele esteja apertado, ele pode estar trabalhando nisso, estagiando, aprendendo, ganhando dinheiro e com isso reduzindo a inadimplência da faculdade e abaixa o custo da faculdade, porque não preciso mais ficar comprando cimento, brita, para fazer esse tipo de ação de brincadeira. Eu posso fazer isso com peças reais no processo. E isso pode fazer com que haja uma prestação de serviços que seja na área de concreto, que seja na área de metalurgia, na estrutura metálica em relação a soldas, equipamento, em material elétrico, no material hidráulico. Então, com isso, eu posso fazer uma gama dessa atividade. E a faculdade, sabendo negociar isso com as empresas produtoras de mata-cimento, produtoras de ferro, de aço, um monte de coisa, ela pode receber patrocínio de tal maneira que, não só no sentido financeiro, mas que haja apoio técnico da própria usina, própria fabricante de tubulação, um monte de coisa, que possa vir dar aulas práticas para mostrar como que se usa aquele material com a atividade. E aquela atividade que era simplesmente uma demonstração de trabalho, ela pode ser feita como um centro de novos negócios para a universidade. Eu posso ajudar a desenvolver novos produtos, novas soluções, e com isso posso colocar no mercado novos produtos, processos, ajudar a própria empresa. Um caso típico desse processo que aconteceu no passado com uma empresa chamada Hansen, que é a fabricante da Tigre, por exemplo. Ela, quando começou a fabricar as famosas caixas sifonadas para o banheiro, um monte de coisa, ele havia feito um modelo tradicional para servir em casas, apartamentos, essas atividades, mas tinha um detalhe nela que não podia ser utilizado na área médica, na instalação de saúde. Por quê? Porque normalmente na caixa de sifão, o que acontece? A água que fica no fundo dela, com o tempo evapora. Então, se não houver um uso constante daquilo lá, deixar-se um dia sem utilizar, por exemplo, aquela instalação, a água evapora, automaticamente seria condutor de contaminações no processo. Nessa caixa sifonada, por exemplo, se adaptou na boca dele um sifãozinho pequeno em cima desse processo. Então, criou um sifão bisifonado, uma caixa bisifonada. Com isso, nessa parte de cima do sifão pequeno, se colocava esse material detergente no processo, da maneira que, com isso, desinfetante e tal, que não houvesse a propagação
dos gases emanados nesse processo. Isso, por exemplo, foi um resultado de um trabalho simples de uma observação de um aluno que levou esse processo junto ao fabricante no processo e acabou saindo um modelo de peça especialmente para atender a área de saúde, que até hoje se usa. Isso é a interação entre a faculdade e a academia no processo. Assim por diante, com isso, a empresa pode sofrer uma série de situações interessantes no qual ganha competitividade da empresa. Esse processo só foi possível quando o aluno começou a interagir com o fabricante e com a produção do processo. Houve essa mão dupla de trabalho. Enquanto as fábricas de produtos, materiais, ferramentas, equipamento, que poderia estar evoluindo com esse mecanismo, nós não estamos fazendo isso. E com isso, a faculdade pode ser uma prestadora de serviço, ganhar recursos com isso, e não só recursos, ela pode pleitear através desse centro o fundo de participação nas pesquisas de amparo à pesquisa dos estados, ou então atender uma empresa de tal maneira que eu possa fazer uma pesquisa com os produtos deles nesse processo. Então, com isso, a interação da academia com a realidade do mercado no processo muda toda a concepção desse mecanismo, e isso que não está sendo feito no processo. Então, as leis brasileiras estão disponíveis para isso, todo um processo de trabalho para isso já existe, toda a parte de renúncia e incentivo fiscal que o governo fez também existe um processo, e a falta de mobilidade por parte dos alunos, por parte dos professores das universidades, das faculdades, por falta de entendimento disso pelos coordenadores das faculdades, assim como entendimento disso pela própria reitoria das universidades e academias, faz com que o assunto se torne um assunto estranho. Simplesmente está preocupado em ter resultados perante a questão financeira dos resultados da diplomação dos alunos e esquece a formação técnica, a formação legal que eu deveria ter atrás desse processo. Então, com isso, faz com que os alunos, mesmo formados, infelizmente são formados, diplomados nos seus cursos de graduação, no entanto, a sua prática no processo, o seu conhecimento, muitas vezes, fica muito a desejar nesse mecanismo. Então, isso estaria ajudando o próprio governo brasileiro a sair da dependência do processo. Todo mundo sabe que o brasileiro é extremamente criativo, então ele poderia estar fazendo uma série de outras atividades para poder ter um trunfo nesse processo, para que pudesse realmente trabalhar. Um caso desse bem clássico que nós temos é o projeto da lei chamado Rota 2030. A Rota 2030 foi feita em 2018, no sentido de ajudar empresas de autopeças brasileiras para que pudesse, com isso, angariar um resultado da comercialização dos veículos, para que possa ser investido em tecnologia e melhoria no índice de produção das empresas de autopeça brasileira, no sentido de fazer com que essas autopeças ganhem mais competitividade e esteja adequado a novas soluções técnicas que ela possa estar trabalhando juntamente com outros países de igualdade de situação no processo. No entanto, não se ouve falar mais nada, né? As faculdades que trabalham com isso, que poderiam estar criando essas unidades, não criaram isso. Simplesmente ficaram inertes, somente no sentido de melhorar a qualidade de ensino, ser mais rigoroso no processo e nada mais que isso, e não no sentido de agilizar esse processo, reduzir o custo, ganhar competitividade. Uma das faculdades que foi famosa no período nessa área de autopeça de veículos, por exemplo, foi a faculdade chamada FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo. Por exemplo, ela foi uma faculdade pioneira, ela se especializou em desenvolver projetos, fez uma série de projetos
que foi feito pelos professores e alunos da época do processo, que muitos do maquete, muitas coisas que historicamente serviram como base de pesquisa na formação de profissionais daquela época no processo, viraram museu sucata e simplesmente a escola mandou queimar a sucata, só isso. E se perdeu a história desse processo. Então, tem algumas fotos, alguns documentos no processo, mas grande parte da história dele se perdeu nesse mecanismo. Foi uma das poucas faculdades de engenharia no Brasil que realmente se interessou por isso. Uma outra que tem também é o de Mauá, mas também ela também ficou muito restrita às suas atividades e não chegou a desenvolver projetos como desenvolveu o caso do FEI. O FEI chegou a desenvolver carros experimentais, modelos de carro fabricados pelos alunos, um monte de coisa. Isso, na época, a gente estava até torcendo com que ela tivesse uma continuidade nesse mecanismo. Infelizmente, as novas reitorias que assumiram o processo não se interessaram mais por isso. E agora, com a questão do curso à distância no processo, esse mercado ficou extremamente longe do mecanismo. Então, a interação da realidade no processo, nós perdemos esse ritmo desse trabalho. Isso significa que toda a tecnologia brasileira, isso seja em construção civil, mecânica, que seja em outras áreas, medicina, o que for, esse tipo de situação ficou um buraco negro nesse mecanismo, e apesar das leis brasileiras estarem em conformidade com as normas internacionais no processo, nós não estamos sabendo aplicar esse mecanismo, não estamos sabendo utilizar esse processo em benefício das indústrias brasileiras no processo. Então, nesse ponto, a academia está falhando no processo violentamente. Isso tanto no setor agrícola, medicamento, tecnologia de informação, o que for, nós estamos com essa espécie de buraco negro que, infelizmente, está separando a realidade da tecnologia aplicada no processo. Um dos países que soube trabalhar com essa área tecnológica, deu um grande salto de qualidade e que mudou todo o cenário econômico, é simplesmente um país que todo mundo tanto comenta, que é a China no processo. Então, a China foi feito, em cada região da China existe centro de pesquisa e tecnologia que o próprio governo fez com que o funcionário deles, que estava lá para fabricar armas bactericidas, um monte de coisa no processo, não tinha mais serviço para eles, o governo forçou que eles fizessem esse trabalho para que criasse centro de tecnologia. Então, a China tem regiões que fabricam brinquedo, o pessoal que fabrica móveis, tem lugar que fabrica veículo. Então, cada uma dessas áreas tem seu centro de tecnologia preparados, no qual a academia faz a interação com a empresa no processo. Então, muitas empresas não precisam comprar know-how nenhum, basta ele recorrer ao centro tecnológico do seu país e ela está aí fazendo a interação com todo o centro tecnológico. Por quê? Existe um acordo mundial que com o centro tecnológico, as informações entre eles é gratuita, a informação é livre. Então, isso no mundo inteiro funciona de uma forma igual. Se eu tiver um centro tecnológico automotivo aqui, eu posso estar fazendo uma transferência de tecnologia com a Alemanha, ou estou fazendo transferência tecnológica com o Japão, por exemplo, ou com Coreia, com China, o que for, e essa transição, essa tramitação desses conhecimentos é livre, de tal maneira que não se paga nada nesse processo. E isso só quando constituir um centro tecnológico nesse processo. E o Brasil, nesse ponto, carece disso. Hoje nós temos algum centro tecnológico, temos, né? Mas fechado, muitas vezes, para atividade específica. O caso, por exemplo, o clássico no Brasil, que tem um centro tecnológico, por exemplo, voltado para a aviação, que é a Embraer, ITA, né, CTA, não é isso? O Centro Tecnológico Aeroespacial. Então, elas foram unidades que permitiram com que o Brasil fabricasse um avião. Então, com isso, o CTA, o ITA, a academia, juntamente com a Embraer, com a empresa, no processo, formaram um núcleo para isso e conseguiu fabricar um avião que são a Embraer no processo, que é um sucesso econômico no Brasil e lá fora também.
Ele foi desenvolvido num curto espaço de tempo, com toda a tecnologia de primeira ponta no processo. Só foi possível por causa disso. Se não tivesse CTA, não tivesse o ITA, não tivesse isso, não daria para fazer nada. Embraer sozinho, como empresa, não teria como fazer. Assim como hoje está se fabricando hoje o submarino atômico brasileiro, também tem um centro para isso. E assim por diante, algumas das unidades do governo têm montado isso. O que falta é essa montagem nas faculdades, nas universidades particulares e públicas, voltado a atender a sua comunidade onde estão instaladas no processo. Então, isso não está acontecendo. Então, o caso, por exemplo, que acabei de falar da FEI, por exemplo, tá? Ela poderia estar fazendo acordo com todas as indústrias montadoras, autopeças em geral no processo, usar a lei da Rota 2030 e fazer com que montasse um grande laboratório de peças, autopeças brasileiras no processo, para poder certificá-los no processo ou procurar soluções alternativas para reduzir custo e competitividade. Então, todo esse processo já existe as legislações, as normas preparadas para isso. E o que está faltando, o que é? Né? Principalmente a mobilização dos acadêmicos, dos alunos, principalmente, que têm interesse, por outro lado, também dos professores dessas academias no processo. Então, é preciso fazer esse tipo de colocação, precisa literalmente puxar a orelha desse pessoal para mostrar que existe esse tipo de perspectiva de trabalho e a não utilização dessa perspectiva de trabalho não está simplesmente favorecendo a faculdade ou alunos só, não, todos estão perdendo. Hoje o Brasil tem que pagar royalties, um monte de coisa. O setor agrícola, por exemplo, é uma coisa assustadora da dependência brasileira. O Brasil que tem um caso clássico de uma flor, não é? Hoje, por exemplo, quem compra rosa não tem noção do que está por trás disso. Nossas rosas são rosas pequenas, né, mal tem cheiro no processo, e quando você compra uma rosa importada, por exemplo, você vai ver uma rosa que parece um repolho, que a gente brinca, né? E tem cheiro, aroma, e tem um cheiro completamente diferente no processo. E os nossos são literalmente raquíticos, né? Brinca, né? E isso está entrando na área de mamão, de frutas. Você olha a macadâmia, por exemplo, você olha uma banana, uma série de frutas do processo por falta de noção tecnológica, do apoio no processo da academia. Com isso, faz com que o setor acabe sucumbindo perante a concorrência internacional. Olha o caso da soja brasileira. Por que está indo bem? Porque a soja brasileira acordou para esse trabalho, poder trabalhar com a academia junto, para poder desenvolver novas tecnologias, novos produtos e novos tratos culturais no processo. E cada região produtora de soja tem suas fundações de pesquisa própria no processo. E isso que permitiu fazer essa ação. Então, se nós não tivermos essa visão no processo e não conhecermos esse mecanismo, nada sai. Então, a chave da coisa está onde? Na faculdade, na universidade. Então, as empresas, produtoras agrícolas, não têm procurado as universidades para pedir ajuda. Assim como o próprio aluno, o próprio professores também não têm tido a iniciativa de buscar o produtor para saber qual a necessidade deles para poder fazer o quê. Então, não tem esse tipo de linguagem também. Então, um vira as costas para o outro. Então, a consequência disso é má formação profissional, alto custo empresarial, empresas, né, que não estão acompanhando a modernização do processo e a perda do mercado consequente, porque você, como consumidor com o mercado, você não vai querer comprar um produto de má qualidade ou defeituoso, coisa parecida. Você quer um produto de qualidade no processo. E aí você vê a dificuldade que acontece nesse mecanismo. E não é só a questão de custo só do processo. Eu preciso criar novas tecnologias nacionais, novas soluções tecnológicas moldadas à realidade brasileira. O Brasil é imenso, e tem características completamente diferentes na região norte, na região nordeste, centro-oeste, no sul, são totalmente diferentes o clima, a tecnologia, o processo disso. Então precisa se modernizar nisso.
Então, o que nós estamos colocando aqui nessa live é que existe esse mecanismo, existem as legislações e a mobilização fica à conta dos alunos e dos professores no processo de mobilizar nesse sentido. Nós tivemos nesse sábado, por exemplo, no município de Inconfidentes, começando a fazer um trabalho sobre créditos ambientais na produção do café e produtos orgânicos no processo. E foi a primeira grande reunião e a reunião básica para iniciar um processo de pesquisa e fazer com que o produtor de café tenha um ganho adicional nos créditos ambientais, que hoje ele não tem esse tipo de remuneração no processo. E todo o mercado vai começar a exigir esse tipo de situação. Então, nós estivemos fazendo esse tipo de evento e reunido com o pessoal. E a surpresa nossa foi de que grande parte dos produtores, pessoal, não conhecia o processo, e não só não conhecia o processo, começou a entender que tem que haver essa interação. Esse é o ponto sério no processo. Então, da minha parte é só, vamos ver as perguntas. Sim, temos pergunta aqui, temos 3 perguntas, professor, vamos lá, só salvando uma aqui. O Genaro, é necessário que o mínimo de informação sobre os ICTs chegarem às universidades e mais diretamente, aos alunos. Qual é a melhor forma para fazer isso? O primeiro ponto do processo a questão é a seguinte, tá? O ICT é originário do quê? De uma curiosidade, demanda dos alunos. O aluno que tem que falar assim, eu quero aprender melhor. Eu não estou satisfeito apenas com o que é dado na matéria escolar. Eu quero ser o melhor profissional do processo. Se não houver essa demanda da necessidade por parte dos alunos e não fizer isso, ninguém vai fazer um ICT só para poder ficar bonitinho no processo. Então, porque não vai funcionar. Então, tem que fazer com que o aluno tenha interesse no processo, porque o maior beneficiário são os alunos. Porque se você, durante o período de aula, você está trabalhando nesse mecanismo, começa a ter conhecimento da realidade do seu mercado, assim como da sua tecnologia no processo, então, naquele período de maturação, ele pode ter um ganho adicional violento e, quando entrar no mercado de trabalho, já está acima de muita gente no processo. Então, tem que haver interesse disso. Por outro lado, os professores também têm que estar motivando isso, motivando que o aluno faça isso, porque ele também vai ganhar com esse mecanismo. Não é uma aula gratuita a mais que vai ser feita, não. Ele vai ser remunerado por isso. Se não for competente, se não souber fazer os seus projetos adequadamente, lógico, não vai ganhar nada. Então, força esse tipo. Pela faculdade, pela universidade, ela está atendendo uma exigência do MEC, que fala o quê? Pesquisa e extensão comunitária. Então, estaria atendendo a normatização do MEC também. Então, você vê que existe todo um complô desse processo. Mas a chave inicial é um só, interesse dos alunos. É quase, professor, buscar algo a mais, pensar fora da caixa, né? E não se acomodar com a situação, Sim. se encontra como é que é, a mesmíssima, né? Então, acho que é por aí. Tem outra pergunta aqui, professor do Genaro. Uma agência de desenvolvimento pode abrigar vários ICTs de áreas diferentes? Pode fazer, mas se não tiver o domínio do processo, você vai só burocratizá-los, né? Então, o ideal é que cada ICT funcione de uma forma independente nas suas respectivas áreas do processo. Pode ter uma guarda-chuva de uma agência? Sim, pode, porque ela pode ajudar alguns assuntos em comum para poder centralizar esse mecanismo. Mas não há nenhuma necessidade disso, não. Depende muito mais da organização de cada um e a capacidade de interagir. Bem entendido. Hoje tem uma ferramenta chamada internet, que está aberta ao mundo inteiro. Então, não é para ficar só restrito a algum conhecimento, a informação brasileira. Hoje tem um negócio chamado tradutor no Google. Você pode estar na página de qualquer país do mundo e você está acessando as informações em tempo real e podendo discutir com eles no processo.
Então, dá para trabalhar e tem essas opções de negócios que tem que ser trabalhado em cima disso. Tá? Pergunta aqui, professor, do Alan Clemente, que eu acho que é lá de... Boa noite, professor. Uhum. O senhor sabe que estamos organizando um centro tecnológico voltado para o agro. O laboratório de estudo terá que ser montado dentro da faculdade parceira? Não há necessidade que o laboratório ou o campo de pesquisa, de aplicação, o que for, esteja dentro da universidade. Não, ela pode estar em um lugar diferente, basta com que haja interesse e que haja uma participação dos professores e alunos no processo. Então, não tem nenhuma necessidade que esteja dentro dela, não, tá? É lógico que tem a questão do laboratório, toda a questão do equipamento, um monte de coisa, então pode haver restrição para isso no processo, mas não com que esteja obrigatório a instalação dentro da universidade ou faculdade, não. Ela pode estar fora disso, pode ter qualquer instalação, desde que tenha o acordo e a participação das ambas as partes, não tem problema nenhum, tá? Então isso é permitido fazer. Um caso clássico disso, por exemplo, se você olhar o caso clássico de vamos supor, um lugar que tem produção bastante de flores, vai. Hoje, em todas as regiões produtoras de flores que os japoneses montaram ao longo do tempo, na região de Arujá, Atibaia, Ibiúna, um monte de coisa, por exemplo, existe um laboratório interno lá dentro, e eles têm acordo em termos de cooperação com a universidade no Japão, tem a universidade na Alemanha, um monte de coisa, completamente fora, sem problema nenhum, tá? Não existe nenhum tipo de fronteira para isso. Então, ela não está necessariamente estar junto com a faculdade. O que importa é o know-how e a participação de tecnologia para poder fazer esse tipo de ação. Então, o caso clássico é exatamente isso aí que eu acabei de falar para vocês. Professora, tá? as perguntas cessaram até então. O senhor quer estender mais os comentários aí? Tá bom. Vamos lá. Bom, a questão é aquele negócio, né? Motivar como os alunos, né? Muita gente pergunta, né? Mas você é vagabundo, porque não sei o que, tal. Eu falei, olha, eu acho que não é bem assim, não. Se o professor mostrar a realidade, o que é o mercado de trabalho, que isso vai ter um ganho no processo, aí muda esse discurso. O que dá é aula chata, macete, sem nenhum tipo de participação no processo, que não vai levar a nada. Então, os alunos não querem saber disso. E o curso de distância proliferou um monte. Então, eu escolho qualquer um, vou fazendo até encontrar o meu, o processo. Então, esse tipo de ação muda essa configuração. Ela vai ter uma fidelização do aluno junto com aquela universidade, aquela faculdade, vai ficar mais orgulhoso por ele estar tendo resultado desse processo, e cada vez mais essas ações podem proliferando, podem aumentando o processo. Aí depende da capacidade dos alunos de cobrarem e estarem proativos nesse processo. Então, aproveite esse momento para poder fazer esse tipo de ação. Se a faculdade é pública ou privada, não importa. Então, são situações que, infelizmente, as escolas estão perdendo todo esse tipo de linhagem do processo que existia no passado e acabou se perdendo, e precisa resgatar esse ponto. Esse é o ponto que a gente recomenda. E nada disso tem custo adicional. Vamos pegar um caso clássico, por exemplo, de uma faculdade que tem curso de odontologia. O que acontece? Uma aula é trabalhar com boneco, um monte de coisa, mas vai chegar um momento que precisa ter aulas práticas, aulas verdadeiras, com um paciente verdadeiro. Só que esse pessoal, o que acontece? Eu tenho que ter as cadeiras, os compressores, as brocas, insumos, material, eu tenho que gastar tudo isso para poder dar aula prática para o aluno. Tá. Só que essa aula prática sendo dada diretamente na faculdade, ele está dissolvido no custo de mensalidade da faculdade. E é só despesa. Agora, se eu tivesse montado um centro tecnológico de odontologia no processo, eu posso pegar o fabricante da cadeira, por exemplo,
fazer acordo com ele, que seja showroom lá dentro, e cada aluno que quiser sair, vender a cadeira no processo, é um eventual cliente no processo. Assim como posso pegar com broca, compressor, insumos, ferramenta, um monte de coisa, que essas empresas vão poder doar isso para uma associação com centro tecnológico para ser usado, experimentado lá dentro e que não seja isso o custo da mensalidade da faculdade e que com isso tenha receita e possa estar, inclusive, fazendo outros tipos de extensão de trabalho que pode ser elaborado em função disso. Então, aquele custo da odontologia na questão da montagem de uma clínica modelo acaba sendo um modelo institucional e, com isso, acaba reduzindo o custo da mensalidade das faculdades. Então, basta simplesmente pesquisar, analisar o processo e identificar os principais pontos de trabalho. Então, isso que tem que ser feito, o papel do terceiro setor na academia é justamente esse processo, que não importa que tipo de curso, como é que é, mas pode estar atrelado a esse tipo de ação. Essa é a nossa recomendação. E tem muito a fazer nesse mecanismo. Então, o que puder fazer, puder ajudá-los no processo, nós estamos disponíveis. E se os alunos quiserem se mobilizar para isso também, nós podemos ajudar. Nós temos dado muita importância para o pessoal da área acadêmica, principalmente porque eles vão entrar no mercado em seguida. Nesse sábado, por exemplo, a gente estava na região de Inconfidentes, trabalhando com os alunos, um monte de coisa, professores, reitores da universidade, para poder criar uma sistemática de interagir a academia com o campo e a realidade do mercado local. Então, isso, por exemplo, foi uma proposta de trabalho que foi sugerido e está sendo assinado um termo de cooperação entre esses entes no processo, tá? Então, nós estamos fazendo isso, tudo bem? Não, professor, uma Mais alguma pergunta coisa? necessária, né? Eu acho que vem também ao encontro Tá disso, bom. para despertar o interesse, tudo, é o conhecimento dessas leis, oportunidades que estão aí, né? Só fazer pelo terceiro setor e Sim, pensar como é que é o esforço de hoje é a liberdade do amanhã, né? Fazer hoje aqui, teremos outras oportunidades no mercado do exatamente. amanhã, né, professor? Exatamente. E não só o mercado da manhã, mas para o próprio mercado, do próprio aluno, naquele momento que ele está junto ali participando, naquela conversa entre estudantes, é justamente ali que é o ponto mais importante de novas soluções e novas propostas de trabalho podem nascer ali, porque justamente naquele momento que está livre, desimpedido de qualquer tipo de barreira no processo, e eles têm essa capacidade de colocar isso na prática, no processo, e não as pessoas mais velhas, formadas, que acabam tendo um ranço e tem uma dificuldade de paradigma para ser quebrado. E a garotada não, está livre para isso. Então, tem que soltar as asas e começar a trabalhar em função disso, tá? Então, esse é o objetivo do processo. Então, o que a gente puder ajudar nesse mecanismo, estamos disponíveis, e o que nós pudermos orientá-lo, estamos à disposição, tá bom? A próxima semana, o professor, assunto dia próxima que segunda-feira, dia seria? 24, né? É estágios, pesquisa e extensão comunitária. Ah, tá bom. É a complementação dessa atividade de hoje também, tá? Não sei se o pessoal reparou que nós estamos abordando bastante essa parte de pesquisa, um monte de coisa, que foi o que nós concentramos agora para trabalhar esse processo, tá? Então, não deixa, porque todo mundo pensa que pesquisa é só aquele trabalho pesquisador que fica, né, inventando coisas, só, não, nada disso não. Tem coisa muito mais simples, imediata que pode ser feita, né? É essa a ideia de mostrar esse tipo de soluções, tá? Então, na próxima semana, nós temos ainda a continuação desse processo, tá? Só agradecer a você aí pelo desempenho aí, mais um dia, e vamos lá. E o que a gente puder ajudar, estamos à disposição, e vamos que vamos. Tem bastante coisa para fazer ainda, e que puder ajudar o pessoal, estamos disponíveis. Então, meu muito obrigado para vocês, boa noite e até Boa a noite, próxima professor. semana, Obrigado então, pelos tá bom? ensinamentos Obrigado. e boa noite a todos. Até na próxima segunda-feira.